Vamos ouvir a palavra de Deus, vamos recebê-la com alegria, dando um aplauso ao Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Fomos realmente, este final de semana, impactados por missões. E hoje viemos vestidos a caráter, eu, a Bruna e o presbítero Roberto também. E Deus, creio, tenho certeza que Ele nos abençoou este final de semana. Teve momentos naquele lugar em que eu fiquei olhando assim, e a sede deles de evangelizar é tão grande, que eles passam para a gente de um modo tão especial, que eu comecei a chorar por 3 ou 4 vezes. O pastor falou assim: o que você tem? Eu falei: estou impactada. Só você estando lá mesmo, para você sentir o que aqueles homens passam e o que aqueles homens sofrem pelas vidas e pelo evangelho, irmãos. E eu tive assim a plena certeza da palavra que o Senhor me deu nesta noite. Amém? Vamos abrir em Ezequiel 37. Nós vamos ler do 1 ao 14. Amém? Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses homens podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Profetize sobre esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porém tendão sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e o cobrireis de pele. Porém vocês o Espírito, e eles viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam uns contra os outros, e os ossos se juntavam, cada osso com o seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram de pé, formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, sobre esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porém vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, Senhor. Tu falastes nesses 2 dias em que estivemos no simpósio aos nossos corações, Pai.
Tu nos revelastes grandes coisas, Pai, que o Senhor disse que o Senhor revelaria a nós mesmos, Pai. Por isso, Senhor, nesta hora que Tu falastes comigo, fala com os nossos irmãos também, Pai. Ajuda-os, Pai, a prosseguir. Ajuda-os, Pai, a estar nesta jornada, Pai. Ajuda-nos, Pai, a estar com o mesmo intuito de ganhar almas para Ti, Pai. Para termos sede de almas, para podermos dizer: Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para trabalhar, para trazer pessoas que estão sofrendo lá fora, que estão sem o seu caminho. Maridos, mulheres que estão brigando, Senhor, que estão se separando, Pai. Oh Deus, traz o Teu Espírito de volta, sopra, Deus, o Teu Espírito nessas vidas, Pai, para que Tu estejas fazendo o trabalho conosco, Pai, que nós estamos começando, Papai, uma grande obra, Pai. Nós estamos começando aqui em Vila Jaguara, Pai, a trabalhar para o Teu reino, Pai, para que nós possamos dizer: até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos capacitado, até aqui o Senhor tem estado conosco. Por isso, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O Vale dos Ossos Secos é uma profecia messiânica que ultrapassa muito desde Israel. A ação do profeta, que Deus convoca ele e o leva a um vale de ossos secos, para que ele veja aquele vale como estava. E se você pensar aí com você, se você imaginar, era um cemitério, irmãos. Só tinha ossos para lá, ossos para cá, separados. Não estava cada osso com o seu corpo juntinho, não. Ele estava todo, cada um para um lado. Se você fechar o teu olho por um segundinho, feche teu olho e imagine esse vale com esses ossos secos, como estavam ali, sequíssimos aqueles ossos. Mas aí, o Senhor chamou a Ezequiel. Ezequiel era um homem formado, um homem que algum tempo atrás tinha perdido o que ele mais amava, que era a sua esposa. Porque às vezes sacrifícios acontecem nas nossas vidas e para fazer a obra de Deus, a gente tem que fazer muito sacrifício, irmãos. Não é pouquinho, não. São grandes coisas que a gente tem que fazer. Mas Jesus chamou aquele homem e falou: venha cá, olhe para esse vale. O que nós vamos fazer? E ele falou: Senhor, Tu sabes. Como quem disse: eu não sei, mas o Senhor vai poder fazer, não eu. Eu sou pequeno, eu não consigo nem me mexer, como que eu vou fazer? E ficou ali olhando e esperando o que Deus ia fazer, não o que ele poderia profetizar. E muitas das vezes, nós nos esquecemos de profetizar sobre a vida do nosso irmão. Nós esquecemos de profetizar sobre a vida da nossa igreja. Porque, queridos, na igreja pode estar sentado ao teu lado um osso seco. Um osso que está ali sentado, mas ele não está conseguindo mais orar, ele não está conseguindo mais jejuar, ele não está conseguindo fazer a obra de Deus. Porque com o tempo, como o pastor falou, a gente vai ficando desanimado, a gente vê que as coisas não estão acontecendo e a gente mesmo começa a falar: mas por que eu estou fazendo? Por que eu vou fazer, presbítero Ricardo? Por quê? Para quê? Sabe, a porta está ali, ó. A porta está aberta. Pode entrar qualquer pessoa. Mas não é bem assim. Não é isso o que o Senhor quer de nós. Não foi assim? Seria fácil demais, né? Fácil. Se ele chegasse:
Ele mesmo, o Senhor, falasse: levantem, cada um pegue o seu osso, cada um pegue a sua perna, o seu braço, a sua mão e levante. Não, se profetizar sobre os ossos secos. Olha, é aí que está o milagre, é aí que está o propósito de Deus para as nossas vidas. Nós temos que levantar mesmo e profetizar. Senhor, eu profetizo sobre esta vida. Senhor, eu profetizo sobre a minha família. Eu profetizo sobre meu filho, minha filha, meu genro, meus netos, a minha casa. Eu profetizo, eu profetizo, eu profetizo. E o Senhor vai ouvir. Aí ele falou: profetize. E neste verso 3, foi que Deus fez a pergunta para ele, né? E ele não tinha muita certeza, não. Se ele ia falar, será que eu vou? O que passou, né, no coração de Ezequiel? O que deve ter ali passado dentro do seu coraçãozinho naquele momento? Ele vendo aquele cemitério a céu aberto. E ele falou: será que eu vou conseguir? Que é o que muitas vezes nós falamos, né? Será que eu consigo? Será que eu vou seguir? Será que eu consigo fazer? Nossa, eu estou muito velha, eu estou muito velho, eu não consigo mais, não. Irmãos, na obra de Deus não tem isso. Nós somos jovens, nós temos que trabalhar para Jesus. Ele está aí, ó, às portas. Como o pastor falou, nós temos amigos, irmãos, parentes que estão aí sofrendo lá fora. Hoje, pela manhã, eu fui com o pastor ali em Perus, e a irmã pediu uma oração por uma pessoa que eles eram crentes, que estavam afastados, e o marido sentou a mão na esposa hoje. Eles estavam apavorados porque eram família. Então, irmãos, a gente vê o que as pessoas estão sofrendo, elas não estão se entendendo aí fora. E várias maneiras a gente pode ajudar, com a nossa oração, com o nosso serviço, com o nosso ombro. Às vezes a gente pega uma pessoa chorando, uma pessoa triste. A gente vê que ela está triste e a gente não consegue dar o nosso ombro amigo, para que ela fale, para que ela consiga ter um momento de paz na sua vida. Sabe, queridos, Deus, Ele pode restituir a nossa família, a nossa vida, Ele pode restituir tudo. Se nós estivermos na presença dEle, Ele pode livrar aquele filho que está nas drogas, aquele marido que está bebendo. Olha só que coisa horrível. E às vezes a gente não vê, né, pastor? A gente às vezes passa pela pessoa como se nada tivesse acontecendo. E nesse final de semana, eu fui muito impactada por isso. A gente já estava orando, já estava trabalhando nisso também, de ganhar uma alma para Jesus. Uma que seja. A minha mãe falava assim: se você ganhar uma alma, num ano, o céu vai, sabe, ficar alegre, feliz. Deus vai ficar feliz com você. E às vezes a gente não ganha nem meia, né? Quanto mais uma. Olha, creia e verás a obra de Deus na tua vida, a mão de Deus na tua vida. Não tem vale de ossos secos que Ele não possa ressuscitar. Aí no versículo 5, 6 e 9, ele diz: sopra para dentro desses ossos, para que eles vivam. Irmãos, a direção de Deus, ela é inegociável. Quando Ele manda a gente fazer, a gente tem que levantar e fazer. Não pode ficar lá: ai, será que foi Deus mesmo? Será que foi Ele mesmo que me mandou? Será que foi Ele mesmo? A gente fica sempre com dúvidas, sabe? Mas você precisa ter a certeza e saber que Deus te mandou e você não pode olhar para trás. Quem pega a mão no arado não pode olhar para trás. Tem que, seguir em frente, estar em frente, porque é Deus quem capacita. Você
pode falar, eu sou pequeno, eu não consigo. Mas se você pedir a Deus sabedoria, Ele vai te dar. Ele vai te capacitar. Ele vai te levantar como um homem e mulher de Deus capacitado. Agora você pensa assim, olha só, eu vejo ali aqueles ossos, eu vou profetizar como Deus mandou. Eu vou pegar, chegar mais perto e falar, eu profetizo sobre a tua vida, osso seco, levante. E vocês viram aquele estrondoso barulho que começou, olha só o que Deus fez ali naquele lugar, que rebuliço. Deus fez um rebuliço, irmãos. Começou a juntar os ossinhos dos dedos, das mãos, dos braços, das pernas, que estavam todos espalhados naquele vale. E aí você vê cada um ficando ali em pé, eles ficando em pé. Mas porém, eles não tinham o Espírito de Deus ainda. Faltava alguma coisa. Então, o profeta ainda tinha que profetizar mais um pouco. Nós temos que profetizar mais um pouquinho, abrir a nossa boca, não ter vergonha não, levanta e anda onde você estiver. Sabe, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, Deus pode te levantar do lamaçal de pecado, onde Ele nos tirou de lá. Por que que Ele não vai nos levantar? Por que que Ele não vai levantar eu e você para pregarmos o Evangelho a toda criatura? Nós temos que cumprir o ide de Jesus. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Sabe, se a gente não pode ir para a Europa, que a Europa está precisando muito, irmãos. A Europa está acabando as igrejas. As igrejas estão virando bares, virando prostíbulos, igrejas enormes, porque Deus já não está ali naquele lugar. Então nós temos que orar realmente por esse fôlego de Deus para a Europa, para que Deus consiga trazer essas pessoas que um dia, quando houve o reavivamento ali naquele lugar, e Deus trabalhou na vida daqueles grandes homens do passado, como Ele está trabalhando na nossa vida hoje. Nós temos que abrir o nosso coração para isso. Sabe, nós somos missionários de Jesus. Nós não precisamos ir para lá não. Aqui no nosso bairro, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, aqui no nosso Brasil, irmãos. Tem muita gente que não conhece Jesus ainda. Você vai lá para o lado do Nordeste, nós fizemos uma obra na Bahia um tempo. Irmão, você falava de Jesus, algumas pessoas nem sabiam o que era. Você ia naqueles sítios, né? Os irmãos, 21, e muitas pessoas ainda não conhecem Jesus. Muitas pessoas não deixam Jesus entrar nas suas vidas. Porque tem medo? A gente não sabe. A instrumentalidade de Deus para fazer milagres em uma vida. Deus, Ele restaura. Deus, Ele levanta. Deus, Ele tira lá de fora do sofrimento, da angústia e traz para dentro. Mas sabe, queridos, esse vale dos ossos secos já era projeto de Deus. Deus, Ele tinha um projeto ali naquele lugar, de levantar novamente aquele exército de Israel, de pôr aqueles homens de pé. E se vocês pensarem quantos ossos eram, vocês imaginem quantos homens tinham ali. Quantos homens que tinham padecido ali. E Deus juntou aqueles homens. Sabe? Ele nos dá a direção para se achegar a Ele. Mas nós temos que cuidar. Nós temos que cuidar de cada pessoa que Deus der para nós. Nós não podemos trazer a pessoa
e deixar ela aí no banco abandonada. Nós temos que pegar ela pela mão. Nós temos que pegar a ovelhinha pela mão, cuidar dela, tirar os carrapichos, né? Dar uma veste nova para ela, para que ela esteja conosco, para que ela esteja trabalhando, começando, irmãos, porque o primeiro amor é maravilhoso, queridos. O primeiro amor, quando a gente recebe Jesus assim, a gente fica, ai, eu vou trazer o meu irmão, ai, eu vou trazer minha família, ai, eu vou trazer todo mundo para a igreja, é ou não é? É verdade. Então é esse amor que tem que voltar nos nossos corações, sabe? Nós temos que sempre estar dispostos a olhar com os nossos olhos espirituais e ver que ainda tem muitos ossos secos por aí. Você tem que aprender a ver, aprender a olhar e falar, esse ali é um osso seco. Esse ali eu vou profetizar sobre a vida dele, para que o Senhor faça obra na vida dele. Não deixe passar, irmãos. Não deixe. Sabe, às vezes a gente se sente tímido. Não deixe passar. O Senhor mesmo fala dos tímidos. Misericórdia, o que Ele fará com as pessoas que não têm, assim, vontade ou têm medo de falar. Não é em todo lugar que a gente, às vezes, pode falar. Mas eu conheço uma pastora, ela é de Caieiras. E quando eu fui consagrada, foi lá com eles. E ela, todo lugar que ela entra, ela fala de Jesus. Todo lugar, irmãos. Ela trabalhou naquela prefeitura de Caieiras. Assistência social. Assistência social fala bastante, né? Então, aquela mulher, ela falava para mim, Estelinha, eu falo para todo mundo mesmo. Eu não deixo passar. Porque você não pode deixar passar. Talvez seja aquele momento que Deus está te dando para você falar. É aquela hora, aquele minuto, aquele segundo que aquela pessoa está precisando. E Deus vai fazer a obra. Sabe? A profecia que revela nosso Cristo, ó, Ele veio para onde não havia vida e deu a sua própria vida por nós. Porque Deus, Ele amou tanto a nossa vida, que Ele deu seu Filho unigênito para que nós tivéssemos a vida eterna. Olhe a vida que Ele nos deu. Amados, o Senhor, olha só, vocês vão falar, pastora pirou. Não pirei não. Nós vamos ver ainda este lugar. Eu tive uma visão esse final de semana. Que este lugar vai estar repleto, irmãos. Como antigamente. Porque Deus, Ele é fiel. Se nós trabalharmos com afinco, se nós nos unirmos, se nós tivermos união, diaconato, o FEBRAC, o MASBRAC, os presbíteros, os pastores, vamos se unir para que essa igreja cresça, em nome de Jesus. E eu falo assim com os olhos da fé. Eu de sábado para domingo eu não dormi à noite. Eu fiquei tão impactada que eu fiquei à noite. Deus, tu és fiel. Deus, move o teu espírito sobre a nossa igreja. Sopra o teu espírito sobre a nossa igreja. E nós podemos, irmãos, um pouquinho de cada um de nós vai ser uma grande obra que Deus vai fazer neste lugar. Sabe, eu trabalhos, eu venho a milhão. Eu escrevi aqui, ó, e quando Deus se agradar de nós, aqui vai estar cheio de famílias. Nós vamos precisar fazer 2, 3 cultos neste lugar. Eu creio, dê glória a Deus, irmãos, porque é verdade. Creia que Deus, Ele é fiel, Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Eu creio. Olha, a gente tem que ter sede pelas almas, a gente tem que ser, sabe, deixar as coisas de lado, as brigas, as picuinhas. Aí eu não vou com aquele, eu não vou com aquela, eu não gosto de nos...
Irmãos, é muito bom a gente estar na casa do Senhor. Eu não vejo a hora. Esse final de semana eu estava cansada. Hoje de manhã eu levantei às 7 da manhã, assim falando, Senhor, eu não vou. Senhor, eu não vou. Senhor, eu não vou. Aí eu falei, Senhor, eu vou. Nós temos uma obra. Nós temos que fazer a tua obra. Cansada, mas vou. Vi que o Roberto estava ali cansado. O pastor Orlando, então, coitadinho, cansadíssimo. Mas lá, trabalhando, sabe, fazendo a obra do Senhor. Porque, Senhor, irmãos, Deus, Ele tem o propósito. E se nós pegarmos este propósito, e se realmente Ele entrar no nosso coração, não só ouvir, entrar por aqui, sair por aqui, Deus vai fazer milagres. Deus, Ele faz milagres. Ele fazia ontem, hoje, vai fazer eternamente na nossa vida. Abra teu coração. Sabe, deixa Ele trabalhar. Na nossa rua, na nossa casa, na nossa igreja, em todos os lugares, aonde você passar. Você é luz. A luz brilha. Sabe, eu quero brilhar para Jesus. Eu amo Jesus, eu amo falar de Jesus. A cada dia eu falo mais de Jesus, eu quero mais Jesus na minha vida. Eu canto o dia inteiro. Eu falo, eu converso com o pastor, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos para lá, vamos para cá. Mas a gente toda hora está falando de Jesus, irmãos. Tem lugares, queridos, agora eu vou falar um pouquinho da missão. Tem lugares que os pastores têm que pregar em cavernas. Imagina só, caverna. Eles não podem estar falando de Jesus abertamente. E é terrível isso, irmãos. Tem um pastor que não se pode nem falar, não pode nem filmar. Mas ele tem muitas crianças sendo trabalhadas para Jesus. Cerca de 290 crianças. Eles vão construir uma escola lá, para que essas crianças estejam estudando lá. O governo dá o material, a matéria, mas eles põem a parte religiosa, para que essas crianças já saiam dali crentes, evangelizadas. Crianças pequenas, irmãos. Pessoas que têm assim, sede de Deus. A mulher quando fica viúva lá, a família não cuida não. A coitadinha é expulsa de casa. Vai ficar num canto lá numa comunidade e não entra ninguém lá. E eles foram levar Bíblias para elas. E elas tinham sede de ler e não sabiam ler. Uma vez por semana vai um missionário lá ler para elas. Olha, irmãos, que bênção. Aqueles doentes de chagas, né? Leprosos, os leprosos aceitaram a Jesus. Cada um com a sua Bíblia. Não tinha, talvez, falando na sua cultura, no seu dialeto, mas os missionários vão lá e falam. Gente, e nós aqui, digo eu também, sair com ela a hora que nós queremos, pregar ela para uma pessoa na rua. E às vezes a gente não faz. Por quê? Tem vergonha? Ou em casa, a gente abre a Bíblia. Começa a abrir a boca e para de ler a Bíblia, irmão. Eu chorei, irmão. Eu fiquei muito emocionada. Porque nós temos tudo na mão e a gente fica de boca fechada. A gente não abre a nossa boca, Ricardo. A gente não fala. Solange, a gente não consegue falar. A gente não consegue ler essa palavra. Irmãos, é terrível. Mas eu só espero em Deus mesmo que nós possamos poder continuar
com esta palavra nas mãos, lendo a palavra de Deus, pregando o evangelho. Estão tentando tirar isso de nós, irmãos. O diabo, ele é safado, ele é cínico, ele é sem vergonha. Ele tenta incutir na cabeça da gente tantas coisas. Mas Deus é mais. Deus pode todas as coisas e eu creio que Deus, ele é fiel nas nossas vidas. Deus pode prover, sabe? Ele pode prover a bênção na minha vida e na tua vida. Nós temos que nos dar conta da importância de Deus na nossa vida. E a partir do momento que nós dermos, sabe, essa atenção realmente do que é Deus para mim e para você, você vai ver como tudo vai mudar. A tua vida vai mudar completamente. Às vezes a gente fala, né, para as pessoas, venha para a minha igreja, vamos lá, Deus está lá, Deus é bom e vai te ajudar. Aí a pessoa fala para mim assim, para você, ainda é cedo, ainda é cedo. Eu tenho 2 tios que faleceram, um já faz muitos e muitos anos. Meu tio Mário era o tio do coração. E ele relutava, mãe, vovô, todo mundo crente, mas ele relutava. Casou com uma mulher que tinha a cabeça meio zoada também, e aí foi. E a gente falava para ele, até que ele teve um problema seríssimo no estômago, foi para Botucatu, no hospital, ficou lá, mas ele aceitou Jesus na hora da morte. A minha avó ia todo dia lá. Ela saía daqui, pegava o ônibus e ia lá. Ia lá e falava com ele, Mário, você precisa de Jesus. Mário, você precisa de Jesus. Você vai ser curado, Mário. Você vai ser curado, Mário. E o Mário, graças a Deus, aceitou Jesus. O Edno passou um tempo, ele faleceu antes da minha mãe. Minha mãe fez 8 anos, agora dia 12. Ele deve ter feito uns 2 anos a mais, que ele faleceu um pouco antes. Ele ficou aqui no Mandaqui. Bebeu muitos anos, fumou muitos anos. E quando você pega algum problema de pulmão, não adianta, né? A pessoa, quando tem mais idade, não é, né? Ele sempre ouvia minha mãe cantar, minha mãe lia a Bíblia para ele em casa e tal. Mas é lá no hospital que ele aceitou Jesus, irmãos. Ia um pessoal fazer culto lá. A minha mãe ia, nós íamos lá e a gente falava para ele, tio, está na hora. Você conhece a palavra, tio. Vai, abre o teu coração. Não queira morrer assim, não ir para o inferno. Vai, aceita Jesus. E ele aceitou Jesus também. E eu posso falar, né, que a minha família, que a minha avó, minha mãe e meu avô orava, todos aceitaram Jesus. Agora a incumbência ficou para mim. Para minha filha, meus genros, meus netos, família do Wagner. A gente tem, assim, momentos de oração, né? À noite eu oro pela vida deles. Senhor, se não for eu, manda um anjo. Nós estamos num propósito. E eu estava falando com Deus. Senhor, prepara a hora. Porque o Senhor prepara todas as coisas. Prepara o momento de eu falar com eles. Vamos, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu estou à tua disposição. Eis-me aqui, Senhor. Mas se não for, eu mando um anjo, Pai. O Senhor manda anjos. Uma vez eu estava ali, já estou partindo para o encerramento, irmãos. Uma vez nós estávamos muito com trabalho. A gente tinha começado a corretora e trabalhava com a Porto Seguro. E naquele tempo não era nada automatizado como é hoje. A gente ia lá, entregava as propostas, eles carimbavam, conferiam e devolviam a parte nossa. E o Vá falou assim para mim, você vai lá? Eu falei, vou, dá a volta na praça, né? Que eu vou lá. Eu sempre fazia isso. E eu fui. Cheguei lá, foi rapidinho, não tinha ninguém. E eu saí.
Eu saí, eu estava com o meu coração muito apertado aquele dia. Estava assim, muito, muito, muito apertado. E aí eu olhei para um lado, não tinha ninguém. Olhei para o outro, estava deserta a rua. Deserta, deserta, deserta. Falei, nossa, o Wagner não veio, eu aqui na porta, sozinha, pensando, né? Aí apareceu uma mulher, irmãos. Eu não sei da onde ela apareceu. Uma mulher negra. Chegou na minha frente e falou assim, olha, não fica triste não. Deus está cuidando de você e da tua família. Ele tem propósito na tua vida. Creia que Deus ele é fiel para com você. Não assusta comigo não. Eu vim falar com você da parte de Deus. Eu fechei o meu olho assim. Sabe quando aquilo te arrepia o corpo todinho? Eu fechei o olho. Irmãos, a hora que eu abri o meu olho, aquela mulher tinha desaparecido. Olhei para lá assim, olhei para o outro lado. Falei, meu Deus, olha o anjo falando comigo. O Senhor mandou um anjo falar comigo. Aí ele apareceu, eu entrei no carro e estava contando para ele. Irmãos, Deus ele usa anjos para falar conosco. Você tem que abrir o teu coração e deixar ele falar. Olha só, o que eu peguei. Aqui a conclusão, tá? Dados estatísticos de Vila Jaguara, ele é um distrito situado na região oeste da cidade de São Paulo, localizado entre as rodovias Anhanguera e Castelo e a Marginal Tietê. Segundo o levantamento de 2010, Jaguara tem 24.110 circunvizinhos, tá? Então, podemos afirmar sem medo de errar que temos um público a alcançar aqui de mais de 50 mil pessoas. Outro dado estatístico de Vila Jaguara, de 2023, o ano que vem, aqui vai completar 100 anos Vila Jaguara. Nós estamos há 60 aqui, olha só. Vila Jaguara, Parque São Domingos e arredores, né? Os locais laterais, assim, tem 437,5 mil por habitantes. Esse censo foi feito em 2019. É bastante gente, né, irmãos? E nós não temos nem 1% na nossa igreja. Então, o que nós temos que fazer? Profetizar. Fazer o que o profeta Ezequiel fez. Vamos orar para que o Espírito de Deus entre nessas vidas e que Deus esteja trabalhando essas vidas para que elas possam vir, tirar elas da acomodação, do ficar em casa. Nós temos que ter avivamento. Irmãos, nós temos buscado através da vida do pastor Orlando, do presbítero Ricardo, do presbítero Roberto, da minha vida, do pastor Wagner. A Bruna tem sido usada por Deus, irmãos, aqui neste lugar, para profetizar sobre a nossa vida, com os louvores maravilhosos que ela canta. Deus, nós temos tudo. Sabe, ontem eu escutei um pastor falar, não podemos ficar deitados em berço esplêndido. Isso diz no hino nacional, né? Não, nós temos que nos levantar. É hora de trabalhar com afinco para o grande objetivo que é ganhar Vila Jaguara para Cristo. Ganhar São Paulo para Cristo, o Brasil para Cristo. Onde leva esse nome maravilhoso, o Brasil para Cristo. E dizer, o Brasil para Cristo pertence a Jesus. Eu pertenço a Jesus e eu quero trabalhar para Jesus fazendo esta obra crescer, irmãos. O pastor Luiz Bergamin quer aumentar 250 igrejas até 2030, né? Que ele falou lá. Mas eu creio que essas igrejas serão aumentadas antes. É só nós começarmos, agarrarmos a obra mesmo e falarmos, Senhor, eu vou fazer, eu estou aqui, me usa, me capacita, me dirige,
Me leva a estar, Senhor, nos lugares celestiais, para que eu tenha visões, para que eu veja o que vai acontecer, Deus. Deixe ser usado, irmãos. Sabe, venha estar conosco. Eu estou encerrando. Venha estar conosco para fazermos esta grande obra aqui em Vila Jaguara. Deus, Ele já deu, já está no coração dEle. Agora tem que estar no nosso coração também. Porque a obra de Deus não se faz com uma pessoa, se faz com várias, com a união. Sabe, aqueles ossos levantaram todos ali. Nós temos que levantar também. Levantar, 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 levantar e fazer a obra de Deus crescer. É o ide do Senhor que nós precisamos ter na nossa vida. Eu quero pedir para o pastor um momento de oração. Eu queria que os irmãos se juntassem de 3 em 3. A Bruna vai estar cantando um hino. E os irmãos começassem a profetizar uns pelos outros. Vamos levantar, irmãos, vamos, está na hora da gente levantar. Está na hora da gente orar mesmo. Se junte com 3 pessoas, vamos lá. Sabe, comece a profetizar. Profetizar a bênção, profetizar a cura, profetizar a unção sobre essa vida, profetizar o poder, a autoridade, sabe? Fale, eu profetizo. Eu quero ver essa igreja cheia. Eu quero ver essa igreja com homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres capacitados para fazer a tua obra, Deus. Senhor, desfaz os ossos secos, Pai. Transforma a vida, Senhor. Levanta, Deus, aquele que está perdido, aquele que está triste, aquele que não tem vontade de trabalhar, aquele que precisa de Ti, Senhor. Nossa vergonha está exposta. Levanta homens e mulheres, Deus, neste lugar. Levanta, Senhor, as crianças. As crianças são o futuro da Tua igreja, Pai. Faz Deus o mover. Faz Deus o mover. Faz Deus o mover. Levanta, Deus. Capacita, Deus. Eu profetizo a cura. Eu profetizo a bênção. Eu profetizo a unção. Eu profetizo a autoridade. Eu profetizo a bênção. Senhor, que as vidas sejam curadas. Aquele que está cativo, Deus, levanta, Pai. Aquele que se encontra caído, levanta, Senhor. Move, Deus, a tua mão. Move, Deus, move, Deus. Nós queremos ver essa igreja cheia de homens e mulheres, crianças, Deus, que é a tua unção, Pai, aleluia. Vale de ossos secos, volte a respirar, ossos secos. Saia do comodismo. Posso Levanta. Ressuscita, Senhor. Oh Deus, olha o som do avivamento chegando, aleluia. A morte Tá chegando nesse lugar. Tá chegando. Eu sinto o sinal de chuvas neste lugar. Eu sinto o sinal de bênção neste lugar. Ressuscita, Deus. Oh Deus, não queremos ser um vale de ossos secos, não. Queremos ser ungidos por Ti. Encha, Deus, o nosso cálice, Pai. Transforma, Deus. Transforma vidas. Traz vidas para serem libertas, Deus. Oh, Pai. Obrigada, Senhor.
Obrigada, Pai. Obrigada, meu Deus. Obrigada por essa semana abençoada. Aleluia. Há muito tempo se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Ressuscita, Senhor. Filho do homem, muda a história. Aleluia. Com tua Muda, Deus, a história dessa igreja. profetiza, Muda a história da nossa vida, Deus. volte a alegria, Volta a alegria, Deus. venha Espírito, Vem, Espírito. haja palavra, ressuscita, ó terra que estava morta, Deus. o vale Ressuscita, Deus, de ossos Esse vale de ossos secos que é Vila Jaguara, Deus. volte a respirar, respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Oh, aleluias. Ressuscita. Glória a Deus. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Profetize, Receba sobre ti a vida. A vida de Deus, aleluia. Vida de Oh, aleluias. Deus. Oh, vida. Profetiza, Eu profetiza, profetizo sobre ti Profetiza a vida. Aleluia. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Ressuscita. Eu agradeço a Deus por esse momento. Agradeço a Deus pela vida de cada irmão. Agradeço a vida do pastor Orlando que me confiou a mensagem nesta noite. E nós estamos, irmãos, unidos numa só unção e num só coração, para que essa obra realmente cresça, em nome de Jesus. Amém, queridos? As palmas louvam ao Senhor. Amém.